seja louvado, toda honra e todo louvor e toda adoração ao nosso Deus, porque nada somos sem a presença do Senhor. Aleluias. Queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias. Acho que o pastor Elvis já ministrou esses dias atrás aí dentro desse livro, mas hoje Deus me tocou para trazer este livro e eu trouxe. Queria pedir que os irmãos abrissem Isaías, capítulo 54, versículo de número 17. Glória a Deus, aleluias. Isaías 54, 17. A palavra do Senhor está escrita assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém, irmãos? Esta é a palavra que a Bíblia nos traz, que nenhuma ferramenta preparada contra cada um de nós vai prosperar. Mas eu trouxe um tema hoje de ministração para os irmãos, o qual eu trouxe o tema que diz: ferramenta do diabo contra os servos do Senhor. Muitas vezes nós achamos que o inimigo não tem ferramenta, que o inimigo não se levanta contra a minha vida e contra a sua vida. Muitas vezes nós olhamos e vemos as dificuldades sobre a minha vida e a sua vida. Mas nós vamos orar e pedir para que o Senhor venha falar comigo e com você. Amém? Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqui foi lida a Tua palavra, Senhor Deus. Mas que o Teu Espírito Santo, Pai, toma a direção deste culto, deste trabalho. Toma a direção da minha vida, Pai. Fala com cada coração, alma e espírito, Senhor. Revela o oculto e o escondido da Tua palavra. Fala profundamente a cada coração, alma e espírito, Senhor. Meu Pai, transforma nossas vidas diante do Teu altar. Repreenda toda ave de rapina que queira desviar, distorcer a Tua santa e poderosa palavra. Meu Pai, entra, meu Pai, nos dê sabedoria, conhecimento, discernimento e entendimento. Revela o oculto, meu Pai, porque nós precisamos aprender do Senhor, porque toda a sabedoria vem de Ti, Senhor. Por isso, Deus, nós te pedimos, opera sinais e maravilhas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Não fechem suas Bíblias, por favor. Então nós lemos aqui, irmãos, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Mas por que as ferramentas preparadas contra nós prosperam? Por que ali fala que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará? Mas se ela prospera, ela acontece. Quantas empresas, quantos empresários nós conhecemos que perderam suas empresas? Quantos casamentos que estavam indo maravilhosamente bem, tudo bem, com a sua família, com seus filhos, os dois trabalhando, tudo ia bem, quando de repente, acabou tudo. Quando de repente a ferramenta de Satanás entrou e acabou o casamento, destruiu o casamento. Destruiu uma alegria, destruiu uma felicidade, destruiu sonhos. Um dia eu vou ver meu filho crescer, um dia eu vou ver meu filho se formar, um dia eu vou ter meus netos. Acabou sonhos, acabou alegria. O diabo roubou tudo, destruiu tudo. Porque ele preparou uma ferramenta e ela teve sucesso. Ela teve resposta satisfatória a Satanás, ao diabo. Por isso, irmãos, que nós lemos aqui, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Mas por que tem prosperado? Porque onde está o erro? O erro está em mim e o erro está em você. Porque nós aprendemos que a palavra de Deus ela é verdadeira. Mas por que a ferramenta do inimigo tem operado sobre a nossa vida e a nossa família? Porque muitas vezes, irmãos, quando nós temos o tempo para orar para o Senhor, quando nós temos tempo para vir o cultuar o Senhor, quando nós temos tempo para dizimar e ofertar na casa do Senhor, quando nós temos tempo de ler a palavra do Senhor, quando nós temos tempo de falar de Deus a outra pessoa, nós nos calamos.
Nós não temos tempo para essas coisas. E o pastor Elvis hoje aqui leu sobre o tempo, falou sobre o tempo. E eu vou trazer uma reflexão para os irmãos, para a gente continuar a ministração do Senhor aqui. Eu trouxe aqui, irmãos, uma palavra que há 14 anos atrás, mais ou menos, eu levei essa mensagem numa reunião de obreiros, de pastores, por causa de palavras que falavam, e eu via destruições no meio disso daí que estavam acontecendo. E eu levei esta palavra lá. E hoje eu trago esta palavra para os irmãos aqui. E eu quero que os irmãos ouçam a palavra que eu trouxe. Aqui eu trouxe a palavra, irmãos, e eu trouxe, isso já está no YouTube. Do mesmo jeito que um dia eu ministrei, está no YouTube. Mas eu trouxe aqui hoje para os irmãos, para que o irmão venha aprender, dentro da palavra do Senhor, que a ferramenta preparada contra ti, é você que tem autoridade para repreender. Então aqui eu trouxe aqui a quarta arma, ou a quarta ferramenta que o diabo usa para destruir pessoas, para destruir casamento, para destruir empresa, para destruir o seu carro, a sua casa, a sua família. Eu trouxe aqui a quarta arma do diabo. E aqui eu trouxe aqui, eu vou usar aqui o termo pastor. Por que eu uso o termo pastor? Porque às vezes a gente pode falar alguma coisa e algum irmão se sentir constrangido, achar que a palavra é para ele, foi direcionada para ele, e para que a gente não venha cometer esse lapso, ou venha cometer esse erro, eu uso o termo pastor aqui, que o pastor ele tem um couro mais duro, ele aguenta mais pancada, ele já entende um pouco mais das coisas, e a gente usa o pastor aí que ele é pau para toda a obra, vamos falar assim, né? Sempre está pronto para as coisas. Então a quarta arma do diabo, irmãos, que o inimigo usa para destruir o seu casamento, a sua empresa e a sua família. Aqui eu disse aqui, ó, o diabo tem 3 armas para acabar o homem e a mulher de Deus, que estão ou querem, né, ir para o altar, que querem casar, que querem constituir uma família, que querem abrir uma empresa. Olha como que é. Porém, há mais uma que é fatal. E se o homem e a mulher de Deus não vigiarem, não cuidarem, não abrirem os olhos, porque a Bíblia fala assim, ó, vigia e ora. Vigia onde você coloca os seus olhos, vigia onde você coloca as suas mãos, vigia onde você vai, vigia onde você coloca os seus pés, vigia. Então, vigiarem, porque senão vão cair em tentação, vão cometer esse lapso. A primeira arma, irmãos, que muitos dos irmãos conhecem e têm destruído muitas vidas, né? A primeira ferramenta que o diabo usa para destruir vidas, ela se chama mulher. O diabo coloca mulheres no caminho do homem de Deus. Tanto mulheres no caminho do homem, quanto o homem no caminho das mulheres. Quantas mulheres têm acabado o seu casamento porque se envolveu fora do casamento? Quantos homens acabou o seu casamento porque se envolveu fora do casamento? Muitos têm acontecido isso, né? O homem do caminho e a mulher de Deus, o diabo faz isso para enfraquecer o homem ou a mulher de Deus. Por que o diabo faz isso? Porque o homem é fraco, a mulher é fraca, a gente olha a beleza exterior e a gente não sabe o que acontece dentro de 4 paredes. A gente não sabe se lá ele trata bem a mãe e o pai, a gente não sabe se lá ele trata bem a esposa, e a gente só vê a aparência e já acha bonito, e já acha lindo, e já se envolve pela aparência. Deus, a gente tem que conhecer a Deus. A gente tem que ter uma intimidade com Deus para poder operar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então a mulher, que quando o homem se envolve, ele já abre ali uma brecha. Ele já deu ali legalidade para o inimigo entrar na casa dele, na família dele, na vida dele e destruir o casamento dele. Porque a partir do momento que a gente sai, vou falar de mim, eu como pastor, se eu saio e pego uma mulher e vou para um motel, a minha mulher está em casa, não está sabendo de nada, mas eu ali já dei legalidade para o inimigo entrar no meu casamento. Eu já dei legalidade para ele agir, destruir o meu casamento, tocar nos meus filhos, tocar na minha família, tocar nas minhas finanças, tocar no meu emprego, tocar no meu trabalho, por um erro, uma falha, que às vezes parece insignificante. Mas ninguém viu, eu estava sozinho, a pessoa abaixou, mas Deus viu, irmãos, e o diabo preparou esse prato, preparou essa ferramenta. E é isso que nós devemos olhar e tomar cuidado com as armas, as ferramentas que o inimigo usa para destruir as famílias de Deus. A segunda arma que o inimigo usa, a segunda ferramenta que ele usa poderosamente sobre esta terra e que tem destruído muitas e muitas vidas, é usada pelo diabo, pode até mesmo parecer uma bênção de Deus,
que é a prosperidade. O diabo faz isso para que a pessoa prospere e perca o brilho pela obra de Deus, perca o brilho de vir para a igreja. Quantas pessoas começam a prosperar, começam a ter uma vida financeira melhor, começam a ter uma empresa melhor, começam a alcançar coisas melhores, e quando você pensa que não, já não tem mais tempo de vir para a igreja. O trabalho começa a ocupar o tempo de vir para a igreja. Não dá mais para ir para a igreja. Hoje o telefone tocou o dia inteiro. Eu estou cansado, não vou para a igreja hoje, porque o trabalho está ocupando o tempo de Deus. O trabalho, por quê? Porque estou atrás de prosperidade, avareza, ganância, soberba, ego. Tudo isso são ferramentas que o diabo, que o inimigo coloca na minha vida e na sua vida, para fazer com que você não tenha mais tempo para buscar a presença de Deus. Ferramenta do diabo. Segunda ferramenta que o diabo usa para destruir um homem e uma mulher de Deus. Prosperidade. E aí, irmãos, com isso, nós perdemos o foco, nós perdemos o amor, nós perdemos a direção, porque nós mudamos, o nosso carro é melhor, eu começo a dar mais valor ao meu carro, eu começo a dar mais valor à minha casa, começo a dar mais valor à minha piscina, começo a dar mais valor às coisas que eu conquistei, do que quem me abençoou para ter. Por isso que a prosperidade, muitas vezes a pessoa fala assim, mas Deus não tem me dado, eu tenho lutado tanto, mas eu não tenho sido próspero. Irmãos, prosperidade na vida do servo de Deus é uma família reunida na mesa, é uma família abençoada, é você poder ter o seu carro para levar sua família para a igreja, é você não ter o alimento dentro da sua casa. Isso é prosperidade, isso é felicidade. Às vezes a gente pensa que felicidade e prosperidade é estar com o dinheiro cheio do bolso, conta bancária alta. O que adianta você ter conta bancária alta e ter uma enfermidade onde você não pode desfrutar daquilo que você tem para comprar e comer? Nem sempre prosperidade é muito dinheiro. Prosperidade, irmãos, é você poder ter o prazer de voltar para casa e abraçar sua família e sentar com seus filhos e assistir um filme, uma televisão, não importa, mas você ter o prazer de sentar com seus filhos ali e desfrutar da brincadeira com seus filhos e não chegar embriagado, bêbado, porque estava numa festa, porque estava numa reunião, porque estava tratando de negócio e chegou cheio de uísque, de bebida, de droga, e aí não tem tempo mais para a família. Por quê? Não veio hora de tomar um banho e deitar na cama e a família ficou de lado. Por isso que a gente tem que olhar e ver que a prosperidade mudou-se, o foco da prosperidade, mudaram os valores das coisas diante de Deus. Tomar cuidado com a ferramenta que o diabo usa, porque ele tem destruído. Muitas igrejas estão inchadas, estão cheias, porque ia laba, e canto mais, a chuia sai. Porque tem vindo atrás da prosperidade, tem vindo atrás da presença de Deus, que pode repreender a enfermidade, que pode abençoar o casamento, que pode abençoar a vida, que pode abrir portas de emprego, portas de trabalho, mas não. Vou lá porque Deus vai me dar isso, e eu tenho certeza que se eu for lá Ele vai me dar. Vai vir um profeta que revela, eu vou lá porque Ele vai falar que eu vou ganhar uma casa. Mas o que você está fazendo para receber a casa? Quanto você tem trabalhado para poder conquistar a sua casa? Você tem mostrado para Deus que você é merecedor disso? Às vezes a gente tem que mostrar para Deus que nós somos merecedores das coisas que Deus tem. Se aquilo que eu conquistar, eu não vou abandonar a presença de Deus. Muitas pessoas alcançam e abandonam a presença de Deus, por quê? Eu tenho que cuidar. Hoje vai chegar um pessoal na minha casa, eu tenho um churrasqueira na minha casa, então hoje vai chegar um pessoal, eu não vou para a igreja, porque faz tanto tempo que essa família não vem na minha casa, que hoje eu vou recebê-las na minha casa. Eu tenho churrasqueira hoje, então eu vou acender, porque as pessoas vão vir, então amanhã, semana que vem, eu vou no culto. É assim, irmãos, que as pessoas fazem. Por isso que nós devemos tomar cuidado com a prosperidade. Tomar muito cuidado. É uma ferramenta que o diabo tem usado e muito nos dias de hoje. A terceira ferramenta, irmãos. A terceira arma que o diabo tem contra um servo de Deus é o orgulho, a soberba, a avareza. São coisas que a pessoa ela tem, mas não sabe que tem. Então o orgulho
Pois o diabo consegue cegar a pessoa, fazendo com que ela não perceba que é orgulhosa, pois é um orgulhoso, na maioria das vezes, não sabe que é orgulhoso. Você não sabe que é avarento, você não sabe que é soberbo, você não sabe que é ganancioso. Você tem, mas você não vê, você ainda quer buscar mais, você ainda quer mais, mas você não tem tempo para as coisas de Deus. Havia um pastor, irmãos, em uma igreja, que tinha sucesso em tudo que fazia. Tinha comunhão com Deus e andava em santidade, orando, jejuando e lendo a Bíblia. Aonde ele ia, desenvolvia o trabalho e muitas pessoas se convertiam, pois ali havia curas, milagres, etc. Quantas pessoas você conhece que eram casamentos abençoados? Que era um casamento abençoado e de repente o casamento que era abençoado começou a andar para trás. Por quê? Porque ele se achava o último homem, ele se achava o homem mais lindo, o homem mais perfeito, porque a casa dele era melhor, porque tudo dele era o melhor. Orgulho, irmão. Não recebe você na casa dele, por quê? Porque você talvez vai sujar o sapato, ou vai sujar o tênis, ou vai sujar a casa dele, ou vai sujar o tapete dele, ou vai sujar os utensílios dele, e aí você não é convidado para ir na casa dele. Por quê? Porque ele tem mais amor naquilo que ele tem do que em você ser recebido na casa dele. Então ele tem mais orgulho de ser fechado, de ser com ele mesmo as coisas, do que repartir com as pessoas aquilo que ele tem. E muitas vezes a pessoa que é gananciosa, soberba, ela não sabe que ela é. E isso tem matado muitas pessoas. Tem matado muitas pessoas. Aqui eu usei o pastor, porque muitas vezes o pastor começa lutando, começa na igreja, começa caminhando, e aí começa a ver coisas, começa algumas igrejas, aí começa a oferecer algumas coisas, e aí o olho dele muda o foco, ele começa a deixar a presença de Deus, e começa a olhar por números. Se eu fosse olhar por números, irmãos, eu já tinha fechado a igreja há muito tempo. Se eu fosse olhar por números, eu não tinha igreja hoje. Então eu não estou servindo Deus por números. Eu sirvo a Deus pelo que Deus é. Pelo que Deus opera. E cada dia Deus vai operar mais. Porque a palavra continua sendo pregada. É só ouvir a palavra e colocar em prática que Deus vai operar. Por isso que a gente usa pastor, irmãos. Mas o diabo vendo isso, fez uma reunião. Olha só, o diabo vendo isso, fez uma reunião no inferno. E enviou o primeiro demônio, a pomba gira. Olha só. E ela falou para o pastor: eu vou te derrubar. Pomba gira. Quem é a pomba gira? Que demônio que é esse, irmãos? É o demônio que coloca mulheres no caminho do homem. E coloca no caminho de mulheres, homens. É o mesmo demônio que age e coloca essas situações na vida. E olhem o que tem acabado muitos casamentos, para vocês verem. Deem uma perguntada se não é isso que tem acontecido em muitos casamentos. Muitos. E aí esse diabo fez uma reunião. E aí mandou esse demônio. E o pastor logo repreendeu isso aí, orou, fez um trabalho, jejuou, leu a Bíblia, fortaleceu seu casamento, fez uma campanha ali e o demônio foi embora. Não resistiu. Como que é importante você estar na presença de Deus. Olha como que é importante. O pastor está na presença de Deus, você está na presença de Deus, buscando pela sua casa e pela sua família. Olha como que é importante. Mas o diabo convocou mais uma reunião e resolveu mandar o Exu avareza para encher os olhos daquele pastor de ambição material. Novamente o pastor orou, jejuou, leu a Bíblia, santificou tudo que tinha e o diabo caiu por terra. Isso vem para a sua vida. Muitas vezes Deus começa a te abençoar, o diabo vem para poder te derrubar. E se você não vigiar, ele tira tudo que você tem. Começa a quebrar máquina dentro de casa, começa a furar pneu de carro, começa a dar problema no carro. E é só dinheiro que sai daqui, dinheiro que sai dali. Quando você vai ver, fala, pô, não comprei carro novo, não comprei máquina nova. E o dinheiro que eu tinha que era para comprar, gastei de novo. E eu sou prova viva disso, que quando eu comprei a casa aqui, que eu comecei a reformar, eu perdi tanto dinheiro, irmãos. Por quê? Porque a gente não ouve a palavra de Deus. Por isso que hoje eu me preocupo em falar sobre a palavra de Deus. Porque a gente viveu na pele, nós sentimos na pele as consequências das mãos do inimigo. E não é brincadeira, não é fácil.
E o diabo orou, irmãos, e repreendeu isso daí. E esse demônio do Exu avareza, que coloca ganância, soberba, ambição, orgulho, foi embora. Mais uma vez, o diabo revoltado enviou o Exu orgulho para encher o coração daquele pastor de orgulho próprio. Mas o pastor orou, jejuou, leu a Bíblia, se humilhou diante de Deus. E mais uma vez o diabo caiu por terra. Olha só, irmãos. Por que nós, muitas vezes nós oramos e parece que nada acontece? Parece que nada acontece. A gente fala, pô, eu estou orando tanto e nada acontece, nada acontece. Vou falar para os irmãos por quê. Aí o diabo viu que todas as suas tentativas tinham sido frustradas. Irado, resolveu mandar aqueles 3 demônios ficarem na igreja daquele pastor, para ver onde ele errava. E para ali eles foram, só estudando e marcando os passos dele. Você acha que na sua casa o diabo não vai lá para ver o que você está fazendo de errado? Para ver onde está a sua falha? Você pode estar aqui uma semana jejuando, uma semana lutando, uma semana orando, mas na sua primeira falha, ele vai te derrubar. Na sua primeira falha, ele vai entrar e vai acabar com o meu casamento, com o seu casamento, com o meu emprego, com o seu emprego, com a minha vida financeira, com tudo que nós temos, ele vai acabar com tudo. Porque ele não brinca, irmãos. Ele não brinca. Ele não brinca. Então, quando você acha que nada está acontecendo, ele está te observando. Ah, mas eu estou uma bênção. Ele está te observando. Ah, mas está tudo indo tudo bem. Tome cuidado, ele está te observando. Lembra disso. Lembra disso. E aí, irmãos, o diabo viu que todas as suas tentativas tinham sido frustradas. Irado, resolveu mandar aqueles 3 demônios ficarem na igreja daquele pastor para ver onde ele errava. E para eles foram só estudando e marcando os passos deles. Um dia os 3 demônios, ainda sem pegar nada que pudesse usar contra o pastor, viram um outro demônio passar por aquela igreja. Vinha ele de lá de longe, devagar, usando bengala, com uma aparência cansada. E os 3 demônios começaram a zombar dele. Seu velho cansado, o que está fazendo por aqui? E então perguntaram o nome dele. Por que isso, irmãos? Porque quando você acha que da coisa que nada vai acontecer, tomem cuidado. Porque quando parece que nada é importante, isso aí não serve para nada, isso aí é imprestável, isso aí não vai me atingir, essa pessoa aí não tem problema. Não é a pessoa, não é o problema, é tomar cuidado, é orar, é vigiar, é isso que é a presença de Deus, para que a gente possa vencer o inimigo. Porque a ferramenta do diabo não pode prosperar sobre a sua vida. Porque nós lemos aqui, nenhuma ferramenta prosperará sobre você. Nenhuma ferramenta. Mas a ferramenta do inimigo tem prosperado. E aqui nós estamos aprendendo por os métodos que ele usa para destruir a minha vida e a sua vida. E aqui, nós lemos aqui. E aí começaram a zombar dele, seu velho cansado. Então perguntaram o nome dele. E ele olhou de lado, abriu um sorriso sarcástico e disse: meu nome, eu sou o Exu do tempo. E vocês, o que fazem por aqui? E os outros demônios lhe contaram sua missão e como tinham fracassado até agora. Daí ele disse aos 3, esperem que eu vou dar ordem quando vocês devem agir. Ele disse mais, não tenham pressa, pois eu sei como trabalhar. E aquele demônio sutilmente começou a agir. Aí eu pergunto para você, você acha que o casamento de alguém acabou de uma hora para outra? Você acha que uma empresa fechou de uma hora para outra? Você acha que as coisas aconteceram de uma hora para outra? Não, irmãos. O inimigo ele entrou e veio sutilmente, minando e entrando com sapatinho de algodão, com quem não quer nada. São pessoas, quem violenta uma criança não é estranho, é quem está mais próximo, é o tio, é o primo, é o amigo, é quem está mais próximo que violenta, que faz as coisas erradas. Por isso que nós devemos olhar para essas coisas. Então, o inimigo do tempo é que faz o problema. E muitas vezes nós não olhamos para isso. E aí você vê o casamento acabando, tudo acabando, mas você não vê que o tempo passou. O tempo foi acontecendo as coisas e não vigiou naquilo que estava acontecendo. E aí esse demônio do tempo começou a entrar na vida do pastor. E aí olha para você e começa a se avaliar. Porque a Bíblia fala assim, examine-se o homem a si mesmo. E aí, esse demônio entrou na vida do pastor e falou o que para eles ali? Falou, esperem
E ele sutilmente começou a agir na vida do pastor. Primeiro tirou o tempo daquele pastor, enchendo sua agenda de coisas para fazer. Logo ele não tinha mais tempo para jejuar. Enfraqueceu. Quantos de nós aqui, muitas vezes passamos a semana toda e não abrimos um jejum? Nós conhecemos pessoas que subiam no altar, pregavam e já não estão mais. Por quê? Pararam de jejuar. Pararam de... Depois tirou o tempo daquele pastor para não ler mais a Bíblia. E ele ouviu a voz, não mais ouviu a voz de Deus. E sem ouvir a voz de Deus, sua comunhão esfriou. Foi aí que aquele demônio deu ordem para os outros entrarem em ação. E assim aquele pastor que operava tudo, caiu. Assim é na minha vida. E assim é na sua vida. Porque nós não temos mais tempo de chegar na igreja no horário. Nós não temos mais tempo de vir na oração. Nós não temos mais tempo de vir louvar a Deus. Nós não temos mais tempo de assistir o culto, adorando o Senhor. Nós não temos mais tempo de trabalhar na casa do Senhor, de dizimar na casa do Senhor. Nós não temos mais tempo para a obra do Senhor. Quando nós não temos tempo para a obra do Senhor, nós damos legalidade para o inimigo, nós damos oportunidade para ele operar as ferramentas na minha vida e na sua vida. Por isso que a oração de um servo de Deus, por isso que a oração na sua casa, o jejum, você começa a auto-se examinar e fala assim, verdade, eu não estou jejuando mais, eu não estou orando mais, eu não estou lendo mais a Bíblia, eu fico mais tempo na televisão, no WhatsApp, no Facebook, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de meditar na palavra de Deus. E aí eu começo a me enfraquecer. Quando eu vou dar conta, o meu casamento acabou, o meu emprego eu perdi. Quando eu começo a olhar para as coisas que têm acontecido na minha vida, eu vejo, está faltando Deus na minha vida. Eu deixei Deus para trás. Eu deixei Deus para trás. Por que eu deixei Deus para trás? Porque eu fui dando legalidade para o demônio do tempo. Ocupar o meu tempo e eu não tive mais tempo para Deus. Quando eu não tenho mais tempo para Deus, eu dou tempo para o inimigo. Eu dou ferramenta para ele. Então, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Mas não prosperará se você continuar vigiando, orando, buscando a presença de Deus. Então, se você buscar a presença de Deus, então a ferramenta preparada do diabo não vai prosperar sobre a sua vida. Então, essas ferramentas que o inimigo usou aqui, nessa ilustração, na vida do pastor, tem destruído casamentos, empresas, famílias inteiras. Essas três simples coisas têm destruído muitas e muitas famílias. Por isso, irmãos, que a gente tem que começar a olhar para as ferramentas que Deus tem colocado em nossas mãos. Quando nós oramos a Deus, Deus, que eu seja uma ferramenta, um instrumento nas tuas mãos. Se eu não sou ferramenta, instrumento na mão de Deus, eu sou ferramenta, instrumento na mão de quem? Do diabo. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus é poderosa para a minha vida e para a sua vida. Então, a quarta arma do diabo, a quarta ferramenta do diabo que ele usa é o tempo. E nós temos tempo para ler. Nós temos tempo para jejuar. Nós temos tempo para servir a Deus. Nós temos tempo. É nós que não permitimos ter tempo para Deus. Mas nós temos tempo para as outras coisas. Nós temos tempo para churrasco, nós temos tempo para festa, nós temos tempo para ir na casa do amigo, nós temos tempo para assistir televisão, nós temos tempo para Facebook, nós temos tempo para tudo, menos para orar, jejuar e buscar a presença de Deus. E nós queremos que a ferramenta de Deus prospere em nossa vida. E aqui nós lemos, toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor. Quando nós estamos na presença de Deus, nós repreendemos toda a ferramenta do diabo sobre a vida do servo de Deus. Nós repreendemos e ela cai por terra. O inimigo não tem poder sobre você. Mas se você ficar uma semana forte e uma semana fraca, uma semana forte, uma semana fraca, Deus vomita o morno. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Esses dias atrás eu ouvi um pastor ministrando uma palavra para a gente encerrar este culto. E ele falou assim:
Está lá em Mateus capítulo 4, se o irmão depois quiser ler. Lá fala sobre a tentação de Jesus. Jesus venceu o diabo ali pela palavra de Deus, não pelo poder que Jesus tinha, mas pela palavra. O diabo foi derrotado por Jesus. Mas para que você possa ter um pouquinho mais de visão de Deus para a sua vida, o diabo tentou Jesus com 3 desejos. 3 desejos: comida, poder e fama. Olha como que o diabo é. Tentou Jesus com comida, poder e fama. Aí eu pergunto para os irmãos: quantos homens de Deus têm caído do altar por causa dessas coisas aqui? Ganância, poder e reconhecimento. Quantos? Quantas pessoas têm perdido? Tem perdido, irmãos. Ele queria que Jesus tivesse pão sem esforço nenhum, sem trabalho. Ele queria que Jesus tivesse pão sem esforço, sem trabalho, sem nada. Ele também queria que Jesus tivesse um reino sem esforço. Que ele falou assim: ó, todo esse reino aqui eu te dou. Satanás falou para Jesus que dava para Jesus, sem esforço nenhum, sem sacrifício, não precisava sacrificar por ninguém. Jesus não precisava morrer por mim e por você, para ele ter um reino. Ele não precisava, porque o diabo ia dar de graça para ele o reino. Sucesso, ia ser reconhecido, ia ter fama, sem complicação, sem fazer nada, simplesmente por dobrar o joelho e adorar Satanás, só por isso. E hoje, irmãos, muitas pessoas têm feito isso. Muitas pessoas têm feito isso. E Jesus nos trouxe essa lição para mim e para você. Então, quando você ver alguém usufruindo de pão, sem ter trabalhado, de poder, sem ter suado para alcançar, e fama, sem lutar, sem buscar, sem estudar, sem conhecimento, tome cuidado, porque você tem que saber quem está por trás disso. Porque Deus não é. Hoje, a gente aprendeu aqui uma ferramenta que o diabo usa para destruir a minha vida e a sua vida. Nós temos uma casa, nós temos uma família, nós temos um trabalho, e eu tenho uma igreja para ser responsável. Nós temos tudo isso para nós buscarmos pela nossa casa, pela nossa família. E nós hoje aprendemos aqui: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E toda língua que se levantar contra você, toda palavra que se levantar contra você, você vai repreender ela. Mas você tem que estar na presença de Deus. Você tem que estar voltado para a presença de Deus. E com isso, você vai ter autoridade para lutar contra as ferramentas que o inimigo se levanta contra a sua vida. Às vezes, irmão, o inimigo pode não querer, não poder tocar em você, mas ele toca no seu filho, ele coloca vícios no seu filho, ele coloca vícios no seu marido, ele coloca drogas no seu filho, drogas no seu marido, ele faz um reboliço para poder fazer com que haja uma separação. Ferramentas preparadas do diabo para derrubar e destruir famílias inteiras. Então vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, para que a gente possa ter discernimento e nós possamos aprender a orar e repreender isso, e buscarmos a ferramenta do Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então busca a ferramenta de Deus, que é a presença do Espírito Santo. E com ela você tem autoridade para repreender e orar e expulsar da sua casa, da sua família e do seu trabalho. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aqui, Senhor, foi ministrada a Tua palavra, Deus. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, venha sobre cada coração agora, Senhor. Sobre cada alma, sobre cada espírito, ó Pai.
onde muitas vezes o filho está nas drogas, o filho está preso, o marido está nas drogas, na bebida, na prostituição. Muitas vezes, ó Pai, o marido está preso, o Senhor, oh Jesus amado, começa a visitar, começa a operar, começa, meu Pai, aonde eu não posso ir, mas o Teu Espírito Santo pode. O Senhor pode dar as ordens, Senhor, aos anjos ao nosso respeito, Pai. Por isso, Deus, eu peço a Ti, envia os Teus anjos, meu Pai, sobre a vida de cada um dos filhos dessas pessoas que aqui estão, sobre a casa deles, sobre a família deles, ó Deus. E eu peço a Ti, Senhor, repreenda agora, Pai, toda a ferramenta de Satanás sobre essas vidas, sobre essas famílias, seja agora repreendido, seja amarrado, seja expulso, em nome de Jesus. Que a libertação, a salvação chega sobre cada casa, em nome de Jesus. Meu Pai, que seja diferente quando elas chegarem em casa, que o Senhor já comece a operar sinais e maravilhas, porque a Tua palavra é poderosa e transformadora para operar sinais e maravilhas. Então visita, Senhor, e começa a derrubar por terra, meu Pai, que haja uma diferença, Senhor, a partir de hoje, Pai, daquele que crê no Teu trabalhar e na Tua operação, Senhor. Faz um milagre na casa e na família, porque nós cremos, ó Pai, no Teu Evangelho, e nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, porque o Senhor entrará na guerra e entrará na peleja por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.